Bom dia, Brasil. Que é isso? Gente, meu sobrinho tá aqui, ó. Ele quer dar um oi para vocês. Fala com ele, com eles, Miguel. Oi. Ele tá falando oi, gente. Dá um oi pro garoto para ele ficar com vergonha. Oi! Olá! Tchau, Miguel. Vai pra lá. Fecha isso aí. Demônios. Você já está criança, Rafael. Ó. Que? Rafael é DJ, gente. Rafael hoje. Que isso, gente? Ô, gente, sou eu que estou ouvindo isso, não, né, Rafael, né? Gente, Rafael tá apaixonado. Vamos pegar o nosso livro, hoje é aula de gramática, página 9. Nós vamos falar de numeral. A Larúbia é metida, né, gente? A Larúbia não me dá bom dia, não. Até eu dar um pedala na fuça dela, que ela não me dá bom dia. Bom dia, professor! Ai, bom dia, Natália. Você sempre tão educada, tão não tímida, né? Então, olha só. Que é isso, Maria Júlia? Me respeita, seu demônio. Ele é carente, ele. O que é isso? Ele é carente, ele. Que construção é essa? Nossa, seu professor de português, hein? Deve ser uma mala, porque não está te ensinando nada, né? Ó. Vamos lá. Gente, tem algumas palavras aqui, né, no texto, e essas palavras são numerais. Então, vamos dar uma olhadinha aí o que está sendo falado, na verdade, né? Tem um texto aqui, né, de biologia, biodiversidade. A palavra biodiversidade, que designa a diversidade da vida, plantas, animais, fungos e micro-organismos existentes na Terra ou em uma região, foi usada pela primeira vez nos anos 1980 pelo biólogo norte-americano Thomas Lovejoy, que faz pesquisas na floresta amazônica. As estimativas quanto ao número de espécies hoje existentes variam de 5 milhões a 30 milhões, mas o que se conhece é apenas uma fração diminuta desse tesouro, cerca de 1.700.000 espécies. Nas florestas tropicais encontra-se mais da metade das espécies de seres vivos do planeta. Como assim, gente? No meu YouTube, como é que vocês estão vendo? Gente, Maria Júlia aí. Cerca de 1.700.000 espécies. Nas florestas tropicais encontra-se mais da metade das espécies de seres vivos do planeta. Então, olha só. Agora que eu percebi que vocês viram. É porque eu curto o Sorriso Maroto e Dilcinho. Belo. Tem pagode. Eu gosto de pagode. Eu tô numa fase muito pagode, muito samba. Se bem, né, que eu ouço isso desde muito tempo, né?
Mas, assim, eu curto muito MPB também, sabe? Eu sou uma coisa meio esquisita, porque eu ouço MPB, eu curto muito rock. Sabe como é que é? Sei lá, tem hora que nem eu me conheço. Eu não gosto muito de forró, gente, essa coisa de é uma silbeira atrás da outra. Isso, essas coisas eu acho esquisito. Que isso, Davi? Imagina, filho, tudo bem? Thaís, verdade. Ó, então, o que seria o numeral, né? Numeral é a palavra que contém ideia de número, exprimindo uma quantidade definida de seres, ou indicando a posição em ordem, ou um ser que ocupa em uma determinada sequência. Classificação dos numerais, né? Isso aí vocês já viram, né? Isso aí vocês já veem de muito tempo. Então, eu tenho o cardinal, que é milhões, 5 milhões, né? Que no caso indica uma quantidade determinada, exata de seres. Tem o ordinal, que vem indicar a posição ocupada por alguém ou por alguma coisa em uma determinada sequência. No caso o texto deu o exemplo do primeira. Multiplicativo, que exprime a multiplicação de uma quantidade. Não há muito tempo, né? A Mata Atlântica tinha o triplo do tamanho que tem hoje. E no caso, o fracionário, que exprime uma divisão, um fracionamento de uma quantidade. Nas florestas tropicais encontra-se mais da metade das espécies de seres vivos do planeta. Ô, gente, hoje eu dei aula para o segundo ano no lugar da Silviana. Quem deu aula para vocês no lugar da Silviana? Foi a Andréia, de redação. Ah, tá. Então cada professor ficou com uma turma, né? Então, eu fiquei com vocês. Não, eu fiquei com o segundo. Então a Andréia ficou com vocês. Agora com o terceiro ano, não sei quem ficou. Cada um ficou com um professor. Só um minuto, turma, que eu vou jogar isso aqui para a Agenda Edu, tá? Só um minutinho. A última aula que eu dei foi para que turma, gente? Nono ano, foi literatura. Então, só um minuto. Só até eu jogar isso aqui, porque senão fica um caos. Então, fica combinado assim, você menino. Eu nunca amei assim. Só um minuto, tá, turma? Você acredita que o segundo ano estava me chamando de romântico, gente? O segundo ano gosta de uma palhaçada. Mas eu acho que eu sou. Essa de literatura não ser romântica é no mínimo esquisito, né? Fica combinado assim, sem muito bem. Só um minutinho, tá, gente? Que eu tô jogando aqui a aula do nono ano no YouTube. Vamos lá, deixa eu voltar aqui com vocês. Então, vamos lá, turma. Fracionário, né? Metade. Gente, vocês sabem que a palavra ambas é numeral, né? Só que eu só posso usar para dois. Ambas chegaram, quer dizer, as duas chegaram, né? Não sei se eu já falei isso alguma vez com vocês, Elizabeth. Então, a ideia aqui da redação para vocês, né? Ó, principais empregos dos numerais, cardinais femininos e masculinos.
Aqui, gente, significa o quê? Sofre variação com o gênero, né? Com o gênero e número. Então, femininos e masculinos, ó, 200, 300, 400, uma, dois, duas. Os cardinais milhão, bilhão são masculinos. A festa reuniu 2 milhões de pessoas e não 2 milhões de pessoas. Mas eu sou apenas uma, lembre-se, somos 7 bilhões, ó. Mas eu sou apenas uma, lembrem-se. Palavra uma pode ser artigo indefinido ou numeral. É artigo quando admite plural, uns e feminino umas. É numeral quando indica a quantidade, pode ser trocada por outro numeral. 2, 2, 3. No cartão ao lado, uma é numeral, pois exprime quantidade. Coletivos que exprimem ideia de número. Existem palavras que exprimem ideia de uma quantidade fixa de elementos. Tais palavras, embora contenham sentido de número, são substantivos de sentido coletivo e não numerais. Alguns exemplos, né? Dupla, quarteto, dúzia, década, quinzena, quinquênio, centena, século, milhar, milênio. Cardinais e ordinais, como recurso expressivo. É comum, principalmente na variedade coloquial, o emprego de cardinais e ordinais em expressões de sentido intencionalmente exagerado, constituindo hipérboles. Veja estes exemplos. Não insista, Isabela. Você sabe que tenho 1000 motivos para não ir até lá. Ontem eu pedi a eles, pela 100ª vez, a cópia do contrato. Cardinais e ordinais na numeração de soberanos, papas e séculos, né? Os numerais podem ser representados por 2 tipos de algarismos. Algarismos arábicos, né? Arábicos, 1, 2, 3, 4, 5, e romanos. Romanos todo mundo sabe, turma, que é diferente, né? A própria simbologia, né? Então, olha só, turma. Aqui é bem importante, ó. Numeral posicionado antes do substantivo. Lê-se sempre como ordinal, quando vier antes do substantivo, assim. Primeiro, segundo, terceiro, 11º, 20º. Veja alguns exemplos na próxima página, né? E numeral posicionado depois do substantivo, até o 10. Então, lê-se como ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, 10º. Passou disso, vai ler cardinal, estão entendendo? Capítulo, então eu coloco assim, ó, para vocês terem noção do que eu estou falando. Capítulo, né? Capítulo é substantivo. Então eu coloco assim, ó. Como é que eu vou falar? Até o 10 é ordinal, é 10º. Passou do 10, o 11 passa do 10. Então eu vou falar capítulo 11, né? Eu falo em cardinal. Aí depois, né, turma? Se eu falar assim, capítulo... Então fica combinado assim. Ó, o numeral está vindo depois do capítulo, que é substantivo. Só que 8 é menor que 10, né? Não passa. Então, como que eu vou falar, né? Capítulo... oitavo. Estão vendo como funciona mais ou menos? Gente, a nossa aula começou que horas? 10h50? 10. Tá.
Então, aqui no caso, turma, ó, no terceiro século depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente entrou em declínio. Lê-se terceiro ordinal. Por quê? Porque está antes do substantivo. Estando antes, sempre vai ser ordinal. Já estamos no 21º século, mas a miséria persiste em várias regiões do mundo. O numeral está vindo antes. Vindo antes sempre é ordinal. Vindo depois, passou do 10, vai ser ordinal, até o 10 vai ser cardinal. Aqui, Henrique. O numeral está vindo depois do nome, que é o substantivo Henrique. Então, Henrique VIII. É menor que 10, né? Pio, 12. Por quê? Porque está passando de 10, né? Atividades. Olha só, turma. A palavra um ou uma pode ser artigo indefinido ou numeral. É artigo quando admite plural, uns e feminino umas. É numeral quando indica a quantidade e pode ser trocado por outro numeral. 2, 2, 3. Leia, então, este breve texto humorístico e identifique a afirmação adequada a respeito dele. Segurança. Assaltante. Se disser uma palavra, morre. Assaltado. Mas eu nem sei qual é a palavra. Olha só, turma. O primeiro falante emprega a palavra uma como artigo. O segundo a interpreta corretamente como artigo. O primeiro falante emprega uma como numeral e o segundo a interpreta adequadamente como numeral. Não. O primeiro falante emprega uma como numeral, uma palavra. Sim, se tiver duas palavras, não substitua. Mas o segundo a interpreta como artigo. Mas eu nem sei qual é a palavra. Então, é a letra C, né? C de casa. Esse aqui é na próxima. Deixa eu ver aqui, gente. Esse aqui é na próxima. A hipérbole, como sabemos, é uma figura de linguagem que consiste em exagerar propositadamente o sentido de uma palavra ou expressão para impressionar um interlocutor e prender sua atenção, causando-lhe espanto, susto, comoção, etc. Somente em uma das alternativas abaixo, o numeral não foi empregado para exprimir o hipérbole. Identifique a. Então, gente, vocês vão pegar aí e vão achar todas, né? Na 2. No caso, 1000 versos, tem que grifar. Na B, 700.000 vezes. Depois, bilhões, né? Chorei bilhões de vezes. E 7.000 amores, quer dizer, a pessoa tem muito amor. Será que entre os bilhões e bilhões de estrelas que existem no universo, não haverá uma em torno da qual orbite em planeta como vida inteligente? No caso, bilhões e bilhões. Aí ele está querendo que identifique, não foi empregado para exprimir uma hipérbole.
Será que entre os bilhões e bilhões de estrelas que existem... aqui não é hipérbole, né? Porque todo mundo sabe que não é um exagero. Todo mundo sabe que no universo existem bilhões e bilhões. Então, a letra E. Em um telejornal, um repórter que fazia ao vivo a cobertura de um evento religioso disse o seguinte: a cidade está tomada por uma imensa multidão de fiéis. Mais de 2 milhões de pessoas participam neste domingo na festa do Filho de Nazaré, aqui em Belém. A festa, que faz parte do patrimônio cultural da humanidade, é um dos maiores eventos religiosos do mundo. Nesse texto, uma passagem que não está adequada à variedade culta da língua. Identifique e comente por que ela não está de acordo com a norma padrão. Por que, gente, que ela não está de acordo com a norma padrão, né? 2 milhões de pessoas. No caso, milhão é masculino, eu tenho que falar 2 milhões de pessoas, né? Então é isso. 2 milhões de pessoas. Milhão é palavra masculina, o que exige que na língua culta o numeral a ela associado seja flexionado no masculino para estabelecer a concordância de gênero. Assim, mais de 2 milhões de pessoas. 3. Ele supôs erroneamente que o núcleo da expressão mais de 2 milhões de pessoas, e desculpem, eu não li a B. Desculpem. Faço uma hipótese para explicar o que teria levado o repórter a se confundir. Eu já ia. Ele supôs erroneamente que o núcleo da expressão mais de 2 milhões de pessoas, você falava pessoas, né? O que ele fez? Ao invés de ele concordar com 1 milhão, ele concordou com pessoas. Então, por isso que ele falou 2 milhões de pessoas. Ele associou a pessoas e não a milhões. Seis. Não, que já foi. 4. O trecho a seguir do qual foram suprimidas 3 passagens foi extraído de um artigo a respeito de um disco recém-lançado por Roberto Carlos. Leia-o. O rei lançou um novo disco, ou melhor, já que papapá de seu repertório. O repertório é para emoções, detalhes. As curvas da Estrada de Santos e outras joias que Sua Majestade já lançou 300 vezes em 300 álbuns. Ao público resta comprar a enésima gravação de O Portão, ou Ilegal, Imoral, ou Engorda, incluídas no disco. Baseando-se nas palavras que nesse texto foram empregadas com valor de numeral, a fonte alternativa que apresenta as 3 passagens suprimidas do texto original. No caso aqui, gente, o novo disco velho, não passa de mais uma recalchutagem, mais velho que pão fatiado. Dá um. Dá um é a C, Breno. Por nada. Gente, eu vou ver aqui alguns casos errados, tá? De ambiguidade, tá? De numeral. Só um minuto. Porque esse de ponto à vista aí vai ser a próxima aula. E não fica combinado, sim.
Só um minuto, gente. Gente, existe muito, né, a questão dos numerais terem um sentido, terem um valor, né? Então, vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Estão vendo aí? Estão conseguindo enxergar o compartilhamento de numerais? 880. Comigo é assim, 880. Já ouviram isso? O que significa, né? Representa dois extremos opostos, bom ou mal, feliz ou triste. Perceberam isso, gente? Já ouviram isso alguma vez, não já? Depois, meu amigo é 10. Quando eu falo que meu amigo é 10, significa o quê? Que meu amigo é uma boa pessoa. Primeiro ano, vocês estão me ouvindo? Eu uso 10 anos. José, 10 anos. Né? Ser de confiança, ser íntegro. Ok. Amigo de quatro patas. Quando eu falo amigo de quatro patas, eu estou me referindo a quem? Ao cachorro, né? Ao gato, ao animal. De quinta categoria. Qual o significado de quinta categoria, turma? Eu não vou comer naquele restaurante de quinta categoria, ou seja, de má qualidade. Eu posso ter 2 dedos de prosa com você? Maria, quanto tempo? Senta aqui, vamos ter uns 2 dedos de prosa. Conversar por um curto período, né? Em primeiro lugar, o ponto que deve ser esclarecido antes de todos os outros. Alguma coisa está gerando confusão e você tem que esclarecer aquele ponto antes de todos os outros. Segundo plano, meu namorado me deixa sempre em segundo plano, quer dizer, ser deixado de lado, ser ignorado. Então, vocês estão vendo aí que os numerais estão presentes, né? Ensinar é aprender 2 vezes. Olha lá, turma. Esse professor domina o conteúdo porque está sempre exercitando o conhecimento. Afinal, ensinar é aprender 2 vezes. Exatamente. O ensino requer conhecimento, o exercício contínuo desse conhecimento ajuda a fixá-lo. Nem em 1 milhão de anos. Isso aí é o quê, né? Eu não vou sair com você nem em 1 milhão de anos. Ou seja, algo que não vai acontecer. Olhar 43 significa o quê, gente? Vou te conquistar com o meu olhar, o quê? Sedutor, né? O olhar 43 é sedução. Ah, mas aí já são outros 500. Já é um outro assunto, já é uma outra situação. Os 4 cantos do mundo. Quero conhecer os 4 cantos do mundo. Alusão aos 4 pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Quando um não quer, 2 não brigam. O que significa isso, gente? Eu não gosto de ficar perto de pessoas conflituosas. Quando um não quer, 2 não brigam. Quer dizer, se alguém se afastar do conflito, ele deixará de existir, né? Basta um querer. Se todo mundo ficar brigando, aí vai continuar. Sexta-feira 13. Hoje é sexta-feira 13, que medo. Porque a data está associada ao azar, né? Só no dia 30 de fevereiro. Sabe quando eu vou fazer isso? Só no dia 30 de fevereiro. Quer dizer, nunca, jamais, porque todo mundo sabe que 30, o calendário de fevereiro não vai até o dia 30, né? Vai até o dia 28, quando bissexta ou 29. Sou 100% você. Não dá para ficar assim, te ver, já estou ficando louco. Não dá para ficar sem te ver. Sou 100% você. Vai, Maria Júlia. Lele, 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 lele. Já ouviram isso? Significa ser apaixonado por alguém, né? Davi é 100% Ana Beatriz.
A Beatriz 100% Davi. Cadê a Beatriz, Davi, falar nisso? Eu nem sei. Ah, tá aqui. Ó, terceiros. O que é terceiros, turma? Não gosto de deixar meus assuntos pessoais expostos a terceiros, né? Pessoas que estão de fora de determinado grupo. Tão certo quanto 2 e 2 são 4. Isso vai dar problema. Tão certo quanto 2 e 2 são 4. Algo certo, com certeza. Tolerância zero. Eu tenho tolerância zero com pessoas corruptas. Não admitir, desprezar. Trocar 6 por meia dúzia. Gente, o que significa isso? É a mesma coisa. Algo semelhante. Entendi, Davi. Que pena, né? 1, 2, 3 dedos. Coloque 2 dedos de refrigerante para mim, por favor. Colocar líquido, né, em recipiente, até que esse líquido fique na altura de 1, 2 ou 3 dedos. 1 em 1 milhão. Aquela menina é 1 em 1 milhão. Algo raro, né? Uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe. Uma mãe se doa totalmente para os filhos, mas nem sempre isso é recíproco, quando ela é quem precisa cuidar. X9, gente, aí vocês sabem, né? Pessoa que delata a outra, fofoqueiro. Zero à esquerda, você é um zero à esquerda. Pessoa que não acrescenta valor algum, inútil, como inútil. Tem também, né, pintando sete, fazendo muita bagunça. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida, turma? Então é isso, gente. Até a próxima aula. Um beijo, tá? Fiquem com Deus e tchau.